tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Geração D, um canal de opiniões políticas, opiniões de direita, de comportamento social, um canal que a gente fala de tudo aqui com opiniões sem medo, opiniões sinceras e convidando vocês para mais uma live aí. Vocês estão vendo o tema da nossa live, existe corrupção neste governo? Como é que tá os ministros? Já temos algum indício de corrupção, alguma coisa neste sentido? E como a gente fez essa dinâmica? Como é que eu fiz a dinâmica para estar fazendo essa live? Hoje eu fiz uma coisa bem simples e deixar claro aqui a maneira que foi utilizada. É uma maneira muito simples que eu peguei o Google, fui lá no Google, pus o nome de... Primeiro eu levantei cada ministro desse governo, quem eram os ministros, quem não era, cada um nome deles, e punha ali no Google fazendo uma simples pesquisa que convido todos a fazer. Eu punho o nome do ministro e punho a palavra crimes depois e dava um enter na pesquisa. E aí, de acordo com que essa pesquisa fosse se manifestando, fosse falando, eu fui colocando aqui as notícias que apareciam e o que iam relacionando a esse assunto. Então, era o nome do ministro e crimes. Então, vocês quiserem fazer isso, não é uma opinião minha, não é uma fonte minha, é uma fonte do Google. Então esse é um pequeno exercício para a gente ver ali quais são as características desse governo. Se é um governo que está ali muito alinhado com corrupção, está sem corrupção. Como é que está esse governo? Ele é um governo que está se caracterizando por isso. O que a gente vai ver? Então, sim, é uma pesquisa que vocês mesmos podem fazer. É uma pesquisa que está aberta a todo mundo. Então, vamos lá. Primeiro-ministro Valdez Góes. A gente fui lá, coloquei Valdez Góes no Google. E, hipoteticamente, hipótese, não é uma fonte minha, o governo do Valdez Góes... Só um minutinho, minha gente. Eu estou tendo aqui probleminha aqui de delay, só um minutinho. Pronto, agora aqui consegui colocar. Então lá, Valdez Góes. Teoricamente, pela notícia, ele foi condenado a 6 anos de prisão pelo STJ, desvio de verba pública, quando era governador do Amapá. Então, assim, o primeiro-ministro, que é o ministro da integração política lá do governo, tem essa notícia quando você coloca o nome dele associado à palavra crime. Então, vá lá no YouTube e coloque você também associado à palavra crime. Segundo o ministro Renan Filho, o Renan Filho, ele tem lá, segundo a delação da Odebrecht, fazendo aquela mesma pesquisa no Google, ele tem acusação de ter recebido 800 mil. Ele é o filho do Renan Calheiros, então ele teria recebido esse valor, essa quantia naquela situação da Lava Jato, no que a gente entende ali do crime de corrupção da Lava Jato. E isso quem está dizendo lá, o Google, a matéria, a mídia tradicional, a qual eu fiz essa pesquisa no Google e indico todos a fazerem a mesma pesquisa. Então, indo lá, mais uma vez, o ministro que é o ministro dos Transportes, Renan Filho, tem essas acusações. Aí fui indo pesquisando a cada nome de cada deputado, de cada ministro, e aí fiz a pesquisa Paulo Pimenta, crimes lá no Google. E aí apareceu a notícia de liderar esquema de fraude no Rio Grande do Sul. E esse é o da Secretaria de Comunicação. Então, se a gente vai fazer uma análise se isso tem a ver com corrupção ou não, isso quem vai dizer é vocês. Só estou fazendo uma pesquisa, igualzinho todos aí podem fazer no seu Google. Aí a gente vai para Carlos Flávio. Ele tem lá processo por Caixa 2 envolvendo uma gráfica na sua campanha. E é o ministro da Agricultura. Então, assim, se a gente vê se essas pessoas já tinham no passado essas pseudas acusações, essas supostas acusações, porque como não tem, eu não vou cometer aqui o crime de calúnia, não tem condenação sobre eles, a gente entende dessa maneira aqui que, fazendo a pesquisa no Google, que isso vai acontecer novamente. Então, se tem corrupção ou não, vocês vão decidir, vocês vão analisar. Mas vocês podem fazer essa pesquisa. Então, assim, aí o próximo
Próximo ministro, que aí fui pesquisando um a um, é o ministro Juscelino Filho, que é o cara dos cavalos, que teoricamente ele teria pegado o avião e ido lá ver interesses pessoais dele, usando o avião da FAB. Ele também é acusado, quando você faz lá a pesquisa, de ter posto asfalto perto de fazendas da família dele, perto de fazendas que teria a família dele, teria asfaltado aquela região, ou seja, usando o interesse público ou o interesse privado acima do interesse público, né? E aí, continuando a nossa pesquisa, continuando a nossa análise, temos lá a Daniela do Vaguinho. Essa Daniela do Vaguinho, ela teria envolvimentos com a milícia. Quando você coloca lá Daniela do Vaguinho, crimes, no Google, sempre falando que essa pesquisa é do Google, não é minha, são notícias que aparecem no Google. Então são fontes lá que estão disponíveis para todo mundo. Fazendo esse exercício, ela teria envolvimento com milícias no Rio de Janeiro, e essa é a ministra do Turismo. Então veja, já tem um monte de ministros, né? Enquanto eu estava fazendo essa pesquisa à tarde, um monte de gente, a gente vê aí a quantidade de ministros com acusações ao crime, né? Relacionado a questões de corrupção, crimes mais violentos, crimes menos violentos. Então isso é muito curioso, muito engraçado a gente fazer essa análise e fazer nós mesmos a pesquisa. Então assim, vocês vão pesquisar, podem pesquisar vocês mesmos, vocês vão chegar à mesma conclusão que eu. Então vamos lá. Próximo ministro, Jader Barbalho Filho, envolvido com o Mensalão também. Ele está lá numa matéria que são os herdeiros do Mensalão. Ele é o filho do Jader Barbalho, senador lá acusado de corrupções do Mensalão. E sempre lembrando, né, ver que a gente acaba sempre votando nessas pessoas, colocando eles novamente. Já está o Jader Barbalho lá no Senado, aí vai o Jader Barbalho Filho, qual ele é senador e está lá como ministro do governo Lula. Próxima ministra, Simone Tebet. Ela é acusada de crimes, lá fazendo aquela pesquisa no Google, ela é acusada de crimes de responsabilidade quando era prefeita. E ela é a ministra do Planejamento hoje, atual. Carlos Lupe. Ele é acusado de crime de peculato quando ele era ministro da Previdência. Ele é o ministro da Previdência Social agora, e ele foi acusado de crime de peculato. E este crime de peculato é um crime muito sério, que seria um crime de corrupção do funcionário público. Então assim, isso é uma acusação, é sempre em tese, é sempre a gente analisar em tese, e o que está lá disponível no Google, não sou eu que estou afirmando. Camilo Santana ele era prefeito ou governador do Ceará. Acho que ele era governador do Ceará, prefeito de Fortaleza, um dos dois cargos aí, que hora que eu não lembro ao certo. Camilo Santana, ele foi acusado de desvio de verba. Ele construiu hospitais de campanha em Fortaleza que nem chegaram a ser colocado em funcionamento. Fazia parte daquele desvio de verba lá da verba do Covid. Está sendo acusado de tudo isso. Os hospitais foram feitas denúncias que ele levantou, ele colocou as tendas, né? Os hospitais de campanha era aquele sistema de tenda temporária, e lá dentro não tinha ninguém, não tinha estrutura nenhuma, não tinha nada para receber ninguém, mas constava essas verbas funcionando e como esse hospital estivesse em pleno funcionamento. Então, e hoje ele é o ministro da Educação do Brasil, ele é o ministro do governo Lula, Camilo Santana. Aí o próximo ministro é Alexandre Padilha, acusado de fraude quando era ministro da Saúde no governo de 2014, lá no governo de Dilma, de Temer. Ele estava lá acusado de fraude, o Alexandre Padilha, acusado de fraude como ministro da Saúde. E olha que interessante, fraude nas verbas da saúde indígena, né? E hoje ele é o ministro das Relações Institucionais. Então veja que a companheirada não larga a mão de ninguém, eles continuam juntos. São acusações anteriores e agora, e isso não para, né? Isso, a situação não para e ela não consegue ter fim, né? Então a gente acha que tem corrupção agora, já deve ter pelo histórico do pessoal, pelas denúncias, pelo envolvimento do nome deles. Veja que não são todos ministros, os ministros que não apareceram nessa pesquisa, porque assim, fiz sim a pesquisa, tá aqui, ó. Vou pegar aqui o papel para vocês, ó. Tá aqui, ó. Nome de cada ministro, o governo dele. Eu peguei essa pesquisa e fui pôr no nome a nome
Então tem gente aqui que não apareceu e não falei. Quando não apareceu, não falei porque eu vou ser justo aqui. E o compromisso aqui do canal sempre é com a verdade, com o respeito e não trazer mentiras. Então pesquisa no Google que pode todos fazer. Os nomes que apareceram foram colocados aqui e feitos na live. Wellington Dias é acusado de corrupção, omissão e fraudes, entre outros crimes. E agora ele é o ministro do desenvolvimento, né? Então você vê, são bandidos contumaz, são pessoas acostumadas a estar aí frequentando a página policial. E é uma coisa muito estranha, né? Muito estranha. Muito esquisita, né? Quando a gente vê já pessoas que são recorrentes e o governo não tem o mínimo carinho ou como se fala, quando a gente não tem, ele tem o menor zelo pelas pessoas que vão colocar lá, né? Porque você vê a pessoa fazer uma situação dessa e ele tá lá ocupando um cargo tão importante, né? Mas vamos lá para nossa pesquisa. Márcio França foi acusado de desvios nas áreas da saúde. Enquanto ele Paulo, prefeito aqui de São Vicente, ele tem várias acusações e hoje ele é o ministro dos Portos e Aeroportos do Brasil. Então, mais um ministro com acusação criminal. Aí temos o Geraldo Alckmin, que além de ministro da Indústria e do Comércio, ele é o vice-presidente do Brasil. Ou o Geraldo Alckmin, ele figura lá na lista de propina da Odebrecht, como segundo a pesquisa que eu fiz no Google, como o Santo. Ele leva o codinome O Santo. Então o Santo é denunciado pelo crime de corrupção, lavagem de dinheiro e essa alcunha lá na Odebrecht de o Santo, né? Ele é tratado como... Então se figura lá na lista da Odebrecht, por que ele não vai estar, né? Por que ele não vai estar novamente? Outro nome que está lá é Fernando Haddad. Fernando Haddad, o ministro da Justiça, o ministro da Fazenda, né? O antigo Ministério da Economia, que agora virou Fazenda, foi dividido lá entre planejamento. Ele é condenado por crime de caixa 2 na eleição municipal. Quando ele foi candidato a prefeito de São Paulo, ele tem uma condenação no Tribunal de Justiça de São Paulo por caixa 2 nessa sua eleição. Então, se ele já tem uma condenação disso, já tem envolvimento nisso, qual a chance dele estar novamente? Muito grande, muito forte e muito certeira de estar fazendo novamente. Pode ser que esteja fazendo novamente. Flávio Dino foi acusado de crimes de corrupção quando estava como governador do Maranhão. Tem essas denúncias também sobre o Covid, fazia parte do consórcio lá de respiradores e foi retirado que não teriam chegado as verbas corretas, não teria sido feito da forma adequada e correta o uso da verba lá. E esses são os ministros que têm acusações criminais. Os demais ministros não figuraram. Não sei se tem ou não tem, porque, lembrando mais uma vez, essa pesquisa foi feita de forma simples. Uma pesquisa só no Google. Então, a metodologia da pesquisa dessas informações que eu trouxe, que são públicas das fontes de canais de imprensa tradicionais, foi feita da seguinte maneira: nome do ministro e a palavra crime na sequência, eu dava busca. Então é uma coisa que todos vocês podem fazer sobre os 37 ministérios, são 37 ministros do Lula, e eu vou ler aqui todos os nomes. Nem todos os nomes estão envolvidos, mas todos podem ser feita a mesma pesquisa. É o Valder Góes, Marcos Edson Gonçalves Dias, Paulo Teixeira, Ana Moser, Renan Filhos, Paulo Pimenta, Carlos Fávaro, Juscelino Filho, Alexandre Silveira, Daniela do Vaguinho, André de Paula, Jader Filho, Marina Silva, Simone Tebet, Carlos Lupes, Sônia Guajajara, Nízia Trindade, Camilo Santana, Alexandre Padilha, Luciana dos Santos, Márcio Macedo, Esther Dweck, Cida Gonçalves, Wellington Dias, Arielle Franco, Jorge Messias, Vinícius de Carvalho, Silvio Almeida, Márcio França, Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, Rui Costa, Flávio Dino, José Múcio, Mauro Vieira, Margarete Menezes e Luiz Marinho. Esses são os 37 ministros do governo Lula. E aí você pode fazer a mesma metodologia que eu fiz nessa live. Pega o nome do ministro, põe a palavra crime e faz a pesquisa e você vai ver que vai aparecer essas informações. Então isso
dá um indício quando a gente vê que tem tantos ministros, tantos. Primeiro, já é um absurdo o excesso de ministros aí no governo Lula, muita gente. E é um absurdo a gente ver tanta gente que passou pelas páginas policiais, podemos assim dizer. Porque eu não posso afirmar, pois não tem condenação, muitos deles não têm condenação, ainda cabe recurso. E ficou agora sacramentado pelo STF, que quando ainda cabe recurso, a pessoa ainda é considerada inocente. Então não estou dizendo que eles são culpados, estou dizendo que tem matérias, existem suspeitas sobre o nome dessas pessoas. Então, não acho bacana, acho muito triste a gente ter um governo com tantas pessoas frequentando a página policial. Então, vamos ficar de olhos atentos e vou chegar a conclusões vocês. Façam a mesma pesquisa se tem ou não corrupção no nosso governo aí atual. Gente, é isso, é uma live mais curtinha, um assunto aí de provocação para vocês pesquisarem, um assunto um pouco mais espinhoso. Façam essa pesquisa, peguem esses nomes que eu li e pesquisem lá no Google fazendo com a palavra crimes. Tá certo, minha gente? Então, uma boa noite para vocês. Foi uma live mais rápida, mais curta. E lembre sempre de dar o joinha, dar o curtir, dar o compartilhei. E até mais, gente. Outra hora aí eu entro numa live. Não vou prometer se vai ser amanhã, se vai ser domingo, mas provavelmente domingo. Amanhã não é certeza, mas domingos vamos ter o giro de notícias, que é aquele apanhado de notícias da semana, as notícias mais importantes. Então, gente, até a próxima live ou até domingo. Tchau!